Fala galera, tô na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 1, Fluminense 0 começa agora. Flamengo vence o Fluminense no jogo ruim, mas jogo ruim de dois lados, tá? Falar sobre ele, o Flamengo com muita dificuldade ainda de criar oportunidade, mas ele, Pedroca, entra, e aí o futebol é um barato, né? Ele entra, faz o gol da vitória e vencemos o jogo. É importante a vitória do Flamengo, o Flamengo não deixa o Cruzeiro distanciar, né? Que na verdade não distancia, porque é, em número de jogos e pontos, eles estão iguais, né? O Flamengo ainda tem o jogo contra o Sport, vencendo o jogo contra o Sport atrasado, iguala o número de pontos, o Flamengo ficaria na frente pelos critérios. Então, assim, tá todo mundo, Cruzeiro é líder. Não, cara, líder em pontos perdidos não é, porque o Flamengo falta um jogo ainda. Se o Flamengo vencer, o Flamengo será o líder. Mas, enfim, era muito importante o jogo, um jogo difícil, um jogo clássico. O Flamengo inicia a partida com esses 11 aqui, aí o Felipe inicia assustando a galera, né? Até o pessoal deu uma gritaria danada aqui, né? Vamos mostrar aqui: Rossi, Varela, Ortiz, Danilo, Léo Pereira. Aí o Léo Pereira de lateral. Inicialmente a gente pensava que ele viria de terceiro zagueiro, mas não, veio como lateral, jogou como lateral. Alan, Jorginho, De Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo, Cebolinha, aí o problema e Plata. Só que aí, no aquecimento, seu Platita sente o joelho, ou musculatura do joelho, algo parecido, e entra o Alacian, que todo mundo tava pedindo. Não, o Alacian entrou, o menino Alacian no lugar do Platita, jogando de centroavante. E assim começa a partida. O Flamengo inicia o jogo com muita posse de bola, beirando a 70%, 67%, mas no primeiro tempo sem nem. Mas assim, no primeiro tempo, cara, eu quase cochilei, sendo bem sincero, eu tô muito gripado, não foi o jogo, e quase cochilei, amigo, não é brincadeira não, mas que jogo ruim no primeiro tempo, assim, um Flamengo com domínio, dominando, Fluminense na linha de 5. Acho que assim, descobriram como é jogar contra o Flamengo, né? Então aí você joga lá com linha de 5, como fez o Santos, né? Marca e tenta fugir com uma bola. O Fluminense tentou, não conseguiu fugir nenhuma vez. Na verdade, teve um chute de fora da área no jogador do Fluminense, foi lá no inferno, e mais nada. O Flamengo pouco também criou. E, na verdade, teve um ou dois cruzamentos de escanteio na área que o Léo Ortiz conseguiu cabecear, mas sem chance efetiva. E assim termina o primeiro tempo. O primeiro tempo realmente muito ruim, mas muito ruim. Segundo tempo, o Flamengo volta com o mesmo time. E aí eu já falei, pô, mas tinha que ter que mexer, cara. Pô, não tá funcionando, o Cebolinha não tá funcionando, e não tava mesmo. Ele recebia aquela bola, dava aquela gingada e dava pra trás, né, o tempo todo fazendo isso. E aí aos 12, aí sim, a primeira bola que o Ortiz consegue ganhar na cabeça, o Fábio faz uma boa defesa, aos 12 do segundo tempo. Aí aos 13 o Flamengo faz as suas primeiras substituições, saem o Alacian e Cebolinha, entra Juninho, Xereca e Motel Gonçalves. E aí, eu vou até falar sobre isso depois, mas assim, das incoerências do Felipe, não vou dizer que é incoerência, mas assim, ele tava com o elenco curto, tinha muito jogador machucado e tudo, ele puxou o Matheus Gonçalves, que tinha até descido pra base para jogar, tinha feito um jogo excelente contra o Bayern e tal. Entra o menino e o Juninho. O Juninho, rapaz, o Juninho errou tudo que tentou, né? É impressionante. Na verdade, para não dizer tudo, ele dá um passe pro Pedro, logo depois o Pedro entra, eu vou falar sobre ele, mas assim, muito ruim, mas matava a bola, errava, tentava partir para dentro, se embolava, assim, mas é muito ruim o seu Juninho, cara. Eu, sinceramente, cara, eu ia falar depois dos jogadores, mas nossa senhora. E o Motel tentando aquela jogadinha lá pelo lado esquerdo, tentou dar para trás, ainda acho ele muito mirrado, sabe, para jogar no profissional. Não sei se é impressão minha, eu acho ele muito mirradinho, assim, não aguenta porrada, aparentemente, né? Aos 26, voltando pro jogo, aos 26 do segundo, mais uma mudança, o Arrasca sai. E aí, outra partida bem ruim do Arrascaeta. Pedro entra, aí sim, Pedroca entra. E aí, aos 36, aí mais a Flamengo muda de novo. Aí tem uma situação, na verdade, que o Danilo sente. E aí, o que o Felipe faz? Eu acho que aí faz certo, o que ele não fez contra o jogo contra o Santos. Ele tinha deixado o amarelado o Jorginho contra o Santos, né? E tirou o Alan. Dessa vez o Alan estava amarelado, ele tira o Alan e o Danilo que sentiu, bota o Vinha no lado esquerdo e o Everton Araújo. Vinha provavelmente não começou jogando porque não está ainda 100% para iniciar uma partida, jogar um jogo inteiro. Entrou até bem, achei que entrou bem. O Everton Araújo, não dá para dizer muito. Aos 30, 38, 36, 38 aí sim. A jogada do lado, a bola metida do lado esquerdo.
Juninho dá um passe lindo pro Pedro, o Pedro entra, o zagueiro vem, ele dá uma meia trave, o zagueiro passa reto. Só que ele, em vez de repente dar para trás, que o Matheus Gonçalves estava chegando, ele tenta chutar de perna esquerda, faz boa defesa. E aí, um minuto depois, aí o gol do Flamengo, né? Aí sim, né? Aí escanteio, batido pelo Luiz Araújo. Léo Ortiz se adianta, ele o primeiro pau dá aquela casquinhada, a bola ia passar, passou pelo Fábio, o Pedro veio voando, né, de voadora na bola, 1-0 aos 39, e decretando a vitória do Flamengo. E aí, assim, depois o Flamengo começou a jogar no bloco meio baixo, e o Fluminense tentou desfazer lá os três zagueiros, né, e tentou ainda alguma coisa, mas não conseguiu. Como não conseguiu a partida toda, assim, o Fluminense teve zero chance. Acho que o Rossi teve uma defesa mesmo, acho que defesa mesmo nos acréscimos, que era uma falta que o Enem bateu, ele sai de soco. Mais nada. Assim, um jogo muito ruim do Flamengo, mas eu acho que tem muito a ver principalmente com as faltas que a gente tem, né, no elenco, né? Os volantes, uma partida muito ruim do Arrascaeta também. E aí, falando dos jogadores, já vou aproveitar. Vamos dar as notas, né? Não dei da outra vez que o Flamengo perdeu, porque também tava meio sem sabe, também era tudo zero. Vamos dar as notas aqui. Vou Rossi, tranquilo, muito tranquilo. Tem uma hora que ele, no início do jogo, ele dá uma. Acho que o EV vem correndo assim, dá aquela meia travazinha, vem passa direto, tu fica nervoso, tu fala, meu Deus do céu. Mas enfim, vou dar 7 para ele. Não teve, jogou bem, não teve. Quase assistiu a partida, né? O Varela, acho que foi bem ali, 7,5, lá direito ali, mas foi muito pouco ali de fundo. Mais no primeiro tempo, no segundo tempo até segurou um pouco mais. Ficava ali meio na intermediária e tal, ajudando ali, tentando uma tabela com o Luiz Araújo primeiro e depois com o Moteus. Vou dar 7,5. O Ortiz, bem na partida. Deu uma assistência, dá para dizer, pro Pedroca de cabeça. Vou dar 8 para ele. Danilo tem uma partida muito boa, achei os dois zagueiros muito bem. Vou dar 8 também pro Danilo. O Léo Pereira ali do lado esquerdo não é a dele, né? Quer dizer, tentou até, já fez isso algumas outras vezes. Talvez, em vez de se ele jogasse de lateral, jogasse de repente 3 zagueiros mesmo ali, liberar de repente mais o Cebolinha ou até o Luiz Araújo depois para não precisar voltar muito, mas achei ele meio. Vou dar 7 para ele, porque não comprometeu. Alan fez uma partida, de novo, muito boa, assim. Achei boa a partida do Alan. Muito equilíbrio, assim, não tem dado passe errado praticamente, tá guarnecendo bem ali, mas não é aquele cara que vai pifar uma bola, né, vai meter uma bola. Jorginho jogando de 5 ali, não, ele um pouco mais à frente, e com o Arrascaeta, eu vou falar agora do Arrasca, do Jorginho depois do Arrasca, eu achei uma partida muito boa do Alan, para mim 8,5. O Jorginho, cara, mantendo aquele nível 8, 8,5, 8 para mim, muita tranquilidade, cara, na armação, volta, vem na zaga, mas, mas é absurdo que joga esse cara, meu irmão. 8 aqui para ele. O Rascaeta, para mim, de novo, uma partida muito abaixo, mas muito abaixo, não acerta nada. Assim, é impressionante, sim. Só no primeiro tempo, acho que o primeiro ou segundo lance da partida, que ele tenta dar uma de primeira pro Wallace que seria um bolaço, mas fora isso, errou, não fez nada, não acertou nada, não, assim, tá numa fase realmente bem ruim. Vou dar 6 pro Arrasca. Luiz Araújo, um trabalhador, né, um operário ali do lado esquerdo, do lado direito primeiro, depois do lado esquerdo. Muita força ali e tal, mas também achei pouco eficaz ofensivamente. Assim, achei que faltou aquele chute dele, achei que faltou ele. Segundo tempo, ele até tentou uns cruzamentos ali pro Pedro, depois que o Pedro e o Juninho entraram. Vou dar 7,5 para ele aqui. Cebolinha, cara, para mim, não tem uma condição nenhuma. Acho que não devia nem ser nem convocado para jogar, assim, sabe? Tá muito fora de jogo, tá em outro lugar, não tá aqui. Ele e o Juninho, para mim, pô, cara, na boa. Juninho pra mim é uma piada também, com todo respeito, nada contra o jogador, mas esse cara não tem condição nenhuma de jogar no Flamengo, tá? Vou dar aí 5 pro Cebolinha. Cara, o Plata não jogou, entrou o Wallace jogou aí 60, 70 minutos, talvez, vai ganhar aí pela luta, pela briga, né? Talvez tenha sido o mais, como é que eu vou dizer, o mais lúcido ali na frente. Vou dar 7,5 pra ele. E aí, cara, pra quem entrou, pegar aqui quem entrou. Cara, assim, vou dar só nota pro Pedroca, porque,
Cara, é o cara que fez o gol da vitória, né, não tem jeito. Pra mim, 9 para o Pedro pelo gol. Claro que, pô, e aí, cara, tem discussão, pô, mas aí ele não consegue fazer a marcação alta ali, tá, pô, cara, tem jeito, bota ele pra encaixar no volante, bota o volante pra marcar na frente, enfim, tem jeito. O Felipe vai ter que achar uma forma. O Pedro bem, é, fisicamente bem e tudo, ele faz gol, cara, não tem jeito, aí tá aí a resposta, né? Mas assim, o estilo de jogo precisa se adaptar a ele, né? E aí, assim, espero que isso tenha selado a paz ali e tal. Acho que ele entendeu, tanto que ele falou que não queria falar mais, acabou falando na entrevista pós-jogo, mas assim, não vi a entrevista do Filipinho ainda, mas assim, espero que tenha selado a paz. É um jogador que é o que o Felipe falou, cara. Eu tenho um centroavante aqui que faz 30 gols por ano, porra. Eu não posso perder esse cara, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele não pode passar na frente dos outros só pelo nome, pô. E é muito claro quando ele bota o Juninho na frente do Pedro, porque o Juninho, mesmo sendo o ruim que é, tem números melhores, tá treinando melhor. Então, assim, meio isso, assim, meio que, pô, meritocracia aí no caso, né? Enfim, mas é isso. Vitória muito importante. Flamengo fica ali com 30 pontos contra 33 do Cruzeiro, sendo que tem um jogo a menos. Flamengo, se ganhar do Sport, com o jogo atrasado, aí ficam os mesmos pontos, aí pelos critérios lideraria o campeonato. Vamos ver como é que vai ser até lá. Tem jogo contra o Ceará, jogo lá em Fortaleza, mas assim, o time ainda tá. Eu achei o time muito ruim, tá? Assim, o jogo com muita posse, mas com pouca efetividade. O Flamengo vai ter que achar. Eu não vou nem falar de contradição, pô, porque assim, eu tô batendo tanto a diretoria por conta disso, porque assim, a gente já tá no 10º dia da janela, indo pro 11º, o Flamengo não tem nenhuma contratação fechada, nem o Carrascal tá fechado. Então assim, falou lá o Richard, falou, não, espero que amanhã, pô, feche pra mandar passagem pro Carrascal e tal. Beleza, então, pô, que bom, vai rolar. Agora, mas, pô, falta mais, né? Um só não adianta. O Flamengo provavelmente tá às vias de vender o Wesley, vai vender o Wesley, vai ter que trazer reposição, não tem jeito, o Varela só não adianta, vai ter que trazer reposição. Eu acho que tem que trazer reposição pro Gerson, sabe? Juninho não é reposição do Gerson, tem que trazer reposição pro Gerson, sabe? Tem que trazer os atacantes de ponta. Os nossos atacantes de ponta não fazem gol, pô, só o Luiz Araújo. O Cebolinha não tem condição, o Bruno Henrique, pô, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, entendeu? Como é que faz? Precisa disso. Então vai ter que ir o mercado urgentemente, tá demorando até demais. Mas é isso, o importante é isso, não jogou bem, mas venceu, o campeonato da grande posição precisa vencer os jogos, jogando bem, jogando mal, beleza? É isso, minha coluna pós-jogo é essa, jogada 10, até o jogo do Ceará. Tchau, tchau.